Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vai analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou começar pela coluna do Fla. Time inglês tenta a contratação de Lucas Paquetá, ex-Flamengo. Paquetá, que tem contrato com o West Ham até julho de 2027. Ele entrou na lista do Newcastle, da Inglaterra. Newcastle tem dinheiro, tem poder financeiro. É um time que não contrata grandes jogadores assim, de nome extraordinário, porque a torcida não quer. A torcida quer jogadores que têm entrega, que são raçudos, que lutam. Então, é, a ida de Paquetá é porque a torcida que pede. Então, com certeza, é um nome que é desejado pela torcida. Então, dinheiro para o Newcastle não é problema. Então, o Flamengo, infelizmente, vai ficar sem Paquetá. Eu achava uma contradição certíssima, mas eu acho que hoje, assistindo o Flamengo nesse jogo com uma ilha, não tem como encaixar Paquetá mais nesse time. Acho que assim que saiu o Gerson, o nome certo seria Paquetá, mas Felipe Luiz conseguiu arrumar um time que para mim acho que ficou com uma característica muito melhor ofensivamente, se as peças tiverem à disposição dele. Então, que o Felipe falou na última entrevista, já tem jogador demais, alguns jogadores vão ter que rodar, mas isso aí vai ser uma forma natural, assim, sem pressa, sem dispensar ninguém, analisando a cada jogador, vendo quem tem que render, quem está insatisfeito. Então vai ser um processo, acho que natural, com muito diálogo, muita conversa. Então, infelizmente, Paquetá, que é um sonho da nação, não deve vir. Vamos para mais notícia. Flamengo recebe proposta milionária e pode ter novo patrocinador master, afirma Portal. É isso aí, o atual patrocinador do Flamengo, a Frapar, não, a Pet não, PixPet, é, tem a multa entre 30 e 40 milhões, eu vi isso em algum lugar. E essa nova é, patrocinador, que é a Superpet, quer pagar esse negócio e pagar ao Flamengo uma quantia. O Flamengo recebe atualmente da PixPet um processo de 3 anos, que vai começar primeiro com 105 milhões, depois 115 no segundo e 125 no terceiro. Então a proposta dele deve ser bem maior do que a atual. Então, aí falar, não tem como competir com o Flamengo. Pô, o Flamengo é uma massa, é uma nação, é muita torcida, se os patrocínios rendem, então o investimento que o Flamengo investe é para trazer patrocinadores grandes que vão arcar com os salários, com as coisas. Então, felizmente, aos rivais só resta chorar que o Flamengo conseguiu acertar suas contas, pagar suas dívidas e hoje caminha cada vez mais para ser uma hegemonia dentro do futebol nacional. Então, não tem o que falar. Ontem eu estava vi um vídeo do João com a Dani, do Flamengo TV. Eles fazendo uma entrevista aí num podcast, aí que eu não me lembro qual foi, que eles falaram, tem 4 títulos, ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo, ficar à frente do Flamengo e ir mais longe que o Flamengo. Então são títulos que os outros competem com o Flamengo, a qual cada jogo, o Felipe falou na sua entrevista, pô, não tem como o time tá lá na frente perder para um time que tá lá embaixo. Mas os caras jogam o Flamengo como se fosse uma final. Então, todo o poder financeiro que o Flamengo tem, vai pegar os outros jogos, que joga só uma partida, e essa partida com o Flamengo, principalmente que os jogadores querem se transferir, pegar o caso do Atlético Mineiro agora que passou de fase. O que eles querem é isso, é receber, se não estão recebendo, joga bem para conseguir outro clube para continuar
jogando futebol. Então, essa questão assim, de ter visibilidade que faz com que o jogador joga contra o Flamengo como fosse na final. Então, o Flamengo tem que ter paciência quando jogar com esse time pequeno, que vão jogar na retranca explorando um contra-ataque. Vamos para a notícia do Flamengo, do Coluna do Fla. Jogador do Flamengo exalta a magia de Rascaeta no Brasileirão e brinca. Aqui tem o Prata que após o jogo, quando ia para o intervalo, aproveitou que a Flamengo TV estava filmando e soltou essa. Prata marcou o segundo gol na vitória do Flamengo sobre o Mirassol e soltou uma falha. Joga pra pam. Então, a Arrascaeta, assim, que eu queria falar sobre essa matéria, como a Arrascaeta ainda é craque. Ele é craque, é acima da média, é um jogador que recebeu o espírito rubro-negro, entende? Ele vai uma coisa que eu acho sensacional, quando tem um vídeo de uma criança ou alguém que comove ele, um rubro-negro, ele procura achar essa pessoa, presentear essa pessoa com a camisa. É algo assim que quem ama mesmo o clube, quem ama mesmo a torcida, sabe, falou de cada torcedor, a luta de cada torcedor aí ao estádio. Então, essa questão do Arrascaeta, assim, para mim, acho que é fundamental ter o espírito rubro-negro. É um cara que tá atento, né, às coisas que vão acontecendo e quando algo assim toca, ele vê que vale a pena ajudar a pessoa, ele vai atrás e ajuda e faz de coração aberto e é isso para mim, acho que mais encanta. E além do futebol que ele trouxe, que faz ser difícil achar um outro camisa 10 como ele. Fala muito Carrascal, mas tem que ver jogando, ver que tem esse sentimento aí que a Arrascaeta faz com a torcida, que para mim é fundamental. Vamos para mais notícias do Flamengo. Léo Pereira é o zagueiro com mais gol no Brasileirão 2025. É ele e o Arboleta do São Paulo. Eles fizeram 4 gols no Brasileirão. Então, o Léo Pereira não, tem 3 gols no Brasileirão, os 2. Mas o Léo Pereira mostra esse destaque na bola aérea, ele é muito bom. E ainda mais quando você pega times retrancados, times que jogam na TV, a única saída é esta bola aérea. Então, o Léo Pereira vem fazendo esse trabalho muito bem feito, fazendo gol. Também tem suas falhas, ao qual ele tem que corrigir, principalmente na saída de jogo, como foi no último lá contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo acabou perdendo por dar um passe de primeira. É isso que aconteceu quando mais aconteceu também com outros jogadores. O Léo Ortiz tem um cabeceio para trás que gerou um ataque perigoso para o Maisol. Alexandre também foi dominar a bola batendo no pé dele para frente, fez ele proteger, jogar para a perna esquerda e proteger. Qualquer coisa, chute para lateral, bola para o mato, jogo de campeonato, quis dominar, sair jogando, perdeu a bola, também chegou um lance de perigo com o Mirassol. O Alan também 2 vezes tentou tapar essa primeira, acabou errando ali, chegando contra-ataque. Então os jogadores têm que primeiro dominar a bola e sair e ver a melhor opção. Se não tá para tal passe, dá um chutão e resolve o problema. Às vezes são esses pequenos detalhes que podem prejudicar o Flamengo. Mas Léo Ortiz é um belo zagueiro. Começou mal, é isso que eu falo. Quando a gente fala do Juninho, que tem entrado pouco, jogando pouco, a história do Léo Pereira também foi algo similar. Começou muito mal, muito falhado, muito perseguido, e hoje é um dos principais jogadores da zaga do Flamengo.
junto com o Léo Ortiz. Então, essas coisas a gente tem que pensar e analisar. Às vezes ficar criticando o jogador que entra em campo, dá tempo para o cara se adaptar e mostrar seu bom futebol. Vamos para mais notícia. Flamengo espera alugar 30 milhões com Máquina em 2025. Assim, é o que eu acabei de falar lá da camisa. É dinheiro que o Flamengo tem, infelizmente, os antes parlamentar. O Flamengo construiu isso, trouxe grandes jogadores agora, gastou muito para conseguir ter uma grande equipe, pagou suas contas, por isso que para mim o melhor presidente passou pelo Flamengo é o Eduardo Bandeira, não ganhou quase título nenhum, mas fez a coisa principal, que foi estruturar o Flamengo. Acho que o Flamengo passou técnicas, como o Vampeta falou uma vez, eles fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Então o Flamengo passou dessa fase, hoje tem salários tia, contrata grandes jogadores, faz investimento muito alto e está colhendo seus frutos. E o valor previsto para o Flamengo é de 60% maior ao ano anterior. Então, assim, o Flamengo dobrou a receita e cada vez vai aumentar mais. Acho que dinheiro do Flamengo não é problema mais. Só tiver uma administração muito ruim que gasta sem sabedoria de administração, que é fundamental. Fomba mais notícia para o Flamengo. De La Cruz e Danilo Afonso em recuperação estão perto de ter retorno. Acho que De La Cruz, assim como Saul, podem ser um dos dois o substituto do Arrascaeta. De La Cruz na seleção uruguaia já faz esse papel, até que ele é titular e Arrascaeta é reserva na seleção uruguaia. Saul tem também essa oportunidade de jogar, acho, numa função que eu vejo que é melhor para ele, como meio, um cara que distribui o jogo. Claro que ele não tem a mesma habilidade do Arrascaeta, tá um tipo, mas ele tem um toque de bola muito bom, muito apurado, que pode ser muito útil nesse jogo contra o Inter. E também, correndo para essa disputa, quem vai assumir a vaga do Arrascaeta pro Internacional, aproveitando a matéria do portal GE. Tem o Carrascal, que ninguém viu, assim, jogando, ainda não viu no lugar do Arrascaeta. E tem o Vitor Hugo também, que entrou no jogo, eu vi contra o Ceará, ele tem movimentação que eu gostei muito, que ele sai lá do ataque, vem ali entre os volantes, busca a bola, encosta nos pontas. Quando você joga com o Bruno Henrique, fica dois caras na área ali, não tem uma movimentação ali de um dos dois centroavantes, então fica um jogo muito preso. Então quando você coloca um cara que joga ali, que sabe flutuar entre os volantes e o atacante do Flamengo, consegue fazer boas jogadas. Mas vamos ver quem o Fluminense vai escalar para esse jogo contra o Internacional. Mais notícias sobre o Flamengo. Samuel Lino deve ter sequência como titular e ganha a chance de ser o dono do lado esquerdo do Flamengo. Acho sem dúvida ele vai ser o dono, não tem por que não ser. Já mostrou seu potencial, fez uma linda assistência para o gol do Léo Pereira. É um jogador muito agudo ali pelo lado esquerdo, faz um contra um. É o que eu falei no programa de ontem. Ele e Prata faz um contra um, os volantes tem que encostar no lateral para dobrar a marcação. Isso faz com que o camisa 10 ali, que no jogo contra o Maisol foi a Arrascaeta, tenha liberdade para criar. Porque você não tem como marcar o camisa 10 e marcar um ponto. Então, ou você tem o ponta mano a mano com o lateral, que vai para cima e vai passar, ou você marca o camisa 10. Se você dobrar ali para marcar o ponta, o camisa 10 ali fica livre para o meio campista fica livre ali para criar a jogada. Se você marca o meio campista, você deixa o ponta livre para ir parte de cima. Então é uma dúvida assim, do jogo, não tem o que o time adversário vai fazer em relação a isso, ou marca um ou marca outro. Então o Flamengo fez uma boa contratação,
que mexe totalmente com a estrutura do time adversário. Com boa lembrança contra o Inter em 2019, vive a pressão por classificação. Há 6 anos, Felipe Luiz e Bruno Henrique venceu o Colorado. Foi um jogo determinante, aquele jogo foi um jogaço. E o Bruno Henrique fez um grande jogo naqueles 2 jogos contra o Internacional, ele fez um grande jogo. Mas o Flamengo tem que centrar, fazer o seu futebol, não viver do passado, viver do hoje, viver do presente, saber que tem potencial, tem qualidade para passar pelo Inter e crer nisso, não entrar com já venceu mais. Fazer o resultado, que é principalmente faz 1, faz 2, faz 3, joga para cima, vê as falhas do Inter e consegue fazer o máximo de gol dentro de casa possível para levar um resultado mais tranquilo para o jogo de volta, que vai ser lá no estádio do Internacional. E a última para fechar do Portal GE, Papi revela plano de retirar Cardeias do setor do Maracanã. Presidente diz que o lucro do clube nos Jogos do Flamengo aumentou. Com certeza, mas a única coisa em relação a essa matéria é a questão da segurança. Você vai tirar a cadeia, as cadeias vão colocar ali para dar mais segurança, ter mais organização. Se você tira, aumenta o número, você perde um pouquinho, no meu ver, a questão de segurança, que é principalmente a estádio é lugar de família, é lugar que você ir com a família assistir o jogo, né, tanto para todo mundo. Claro que as voltas tá organizadas, tá animada, muito grande, né, na questão da vibração no estádio. É importante isso, como eu já falei, o clube tem que trabalhar com a torcida organizada como fosse membro. Então saber explorar a torcida organizada de uma forma organizada, bonita, para que todos os torcedores possam ir para o estádio curtir o jogo, torcer, vibrar, cantar e apoiar principalmente o Flamengo. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.